Hoje, 20 de junho, 12º domingo do tempo comum. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. E assim iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 106, 107, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz: Mas gritaram ao Senhor na aflição, e ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. O salmista hoje nos aponta para uma das características divinas, que é o poder de acalmar a tempestade, de silenciar o mar e o vento. Para o homem antigo, a tempestade no meio do mar não era para menos do que desesperador. Porque imagine no meio do mar, com uma embarcação de madeira simples, rudimentar, eles ficavam completamente ao sabor das ondas e do vento e da tempestade. Por isso que quando a gente vê aqueles mapas antigos, eles desenham o mar com monstros marinhos, porque na mentalidade deles, aquela água que estava tão tranquila começar a se mover daquela forma, formando ondas vagas e enormes. Só podia ter monstros debaixo do mar. E por isso eles acreditavam que só Deus tinha poder sobre o mar, especialmente sobre a tempestade. E é o que nós vamos ver na primeira leitura de hoje, falando sobre o mar. No livro de Jó é dito, Deus diz, melhor dizendo, até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância das tuas ondas. É Deus falando para o mar, dizendo que ele dá o limite das ondas. É ele que cessa o limite do vento, do mar e da tempestade. E nós vamos vendo que esse é um atributo divino. E assim nós chegamos no Evangelho de hoje. Que no Evangelho de hoje que nós vamos ler, é o Evangelho da tempestade acalmada. Em Marcos diz o seguinte: começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Nesse texto, o que nós vemos é a revelação da identidade divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que acalma o mar, que silencia os ventos, é aquele que dá limite às forças da natureza, porque ele é aquele por meio do qual tudo foi feito. E sem ele, nada foi feito. A tempestade acalmada é a manifestação dessa identidade da natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje, no fundo do nosso coração, renovemos a nossa fé. Que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele que tem poder sobre todas as coisas. Neste dia, também renovemos a nossa fé e a nossa confiança, que ele tem o poder de silenciar as tempestades da barca da nossa vida, da barca da nossa família, do nosso país e do mundo. Concluímos com a pergunta que os discípulos fizeram quando viram que Jesus silenciou o mar e os ventos. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? É nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo e verdadeiro,
que por amor a nós morreu numa cruz e ressuscitou. E assim concluímos, rezando mais uma vez a terceira estrofe do Salmo 106, 107, que diz: mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Amém.